Olá, gente. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 15, que mostra a profecia contra Moabe. Na verdade, ele traz uma sentença do Senhor contra a nação de Moabe. E ela foi entregue a Isaías para ser entregue a Moabe da seguinte forma: numa noite foram assoladas Ar e Quir de Moabe, e elas estão destruídas. Sobe-se ao templo e a Dibom, aos altos para chorar, aos montes Nebo e Medeba, lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e as barbas raspadas. Cinge-se de panos de saco nas ruas, nos terraços, nas praças. Andam todos chorando. Aqui mostra que a nação de Moabe, ela é formada por várias pequenas cidades. Essas são Ar, Quir, Dibom, Medeba, Nebo. Mas em todas essas cidades, dado ao sofrimento que vai lhe abater, o povo tem raspado a sua cabeça, tem tirado as suas barbas e cingido de sacos de panos e andado pela rua. Isso significa que o povo tem realmente reconhecido quão mal fizeram ao povo de Israel. Tem demonstrado quão penuriosa tem sido a sua lamentação, aquela sentença que ela sofrerá. E continua dizendo: Esbom e Eleale gritam, até Jaza se ouve a sua voz. Os armados de Moabe clamam, sua alma treme dentro dele. Meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, chorando pela subida de Luite e gritando de desespero no caminho de Oronaim, porque as águas de Nirim desapareceram, o pasto secou e a erva acabou, não há verdura. Mostra que o povo vai sofrer tanto e de forma tamanha que eles não terão mais o que comer. Uma vez que o pasto secou, o gado não tem como produzir o leite. E como ele também não produz o leite, ele também não consegue sustentar a si mesmo. Então, nesse momento aqui, quer dizer que vai se perder o gado, o leite, e as pessoas, o pasto não será nem bom para plantar verdura, alimento para sustentar todas aquelas nações e cidades que fazem parte dela. E isso mostra que o povo ele vai padecer e muitos vão fugir. Mas mesmo fugindo, eles encontrarão a fome e o desespero pelo caminho. O pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim e Bir-Elim. Chega o seu clamor. As águas de Dimon estão cheias de sangue. Dimon terá leões contra aqueles que escaparem de Moabe e os restantes da terra. Significa que o povo vai sofrer e não haverá nem como mais ele escapar, porque mostra que aqueles que tentaram escapar, os animais ferozes do campo, do deserto, ali no caso, o encontrarão, que são os leões, e esses vão atacar. Então, não haverá praticamente sobrevivente. O restante da terra de Moabe, ele vai falecer. E o capítulo 16 de Isaías continua falando sobre essa profecia contra Moabe. E ela diz: como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe. Quer dizer, que assim são as pequenas cidades. Nos vales de Armon. Os vales são trechos rasos do rio e do mar em que as pessoas elas conseguem atravessar a pé, andando até a cavalo, de tão baixo que a água
do rio ficará. Então quer dizer que as cidades em volta de Moabe, aquelas pequenas cidades, elas vão padecer, e entre elas não haverá nem mais rios que as separe, de tão raso que será as suas águas. E essas pequenas cidades, elas dão conselho, elas executam juízo, elas fazem a sombra no pino do meio-dia, como à noite, e esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Porque assim alguém sobreviverá, é o que eles creem. Mas acontece que a palavra do Senhor continua contra essa nação. Habite entre ti os desterrados de Moabe, sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quer dizer que todas as nações que faziam parte da terra pertencente a Moabe, ela não passará de cidades que vão abrigar apenas fugitivos, pessoas que vieram de outras terras longínquas, e ali farão dela lugar de esconderijo. E quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Quer dizer que o conselho, o juízo e toda aquela justiça que eram feitas pelas nações, e inclusive por Moabe, essa deixará de ser feita pelo homem violento e passará a ser feita pelo renovo que surgirá na casa de Davi, que surgirá no tabernáculo de Davi. Porque Davi, ele vai se assentar ali com temor ao Senhor. Ele vai chamar a Deus e clamar por ele no momento em que ele for julgar os povos, as nações em que eles tiverem que batalhar contra elas. Demonstra que o Senhor fará com que toda a cidade que antigamente ela era conhecida por sua infidelidade a Deus, ela passará a ser conhecida por sua fidelidade a Deus. Mas continua o capítulo dizendo: portanto, uivará Moabe, gemerá profundamente abatidos pela pasta de uva de Kir-Aresete, porque o campo de Esbom estão murcho. Os senhores das nações talaram os melhores ramos da vinha de Sibma. Talar significa sucaram o campo para o desalagar. Significa que eles fizeram pequenos cortes sobre a terra para que a água pudesse ser drenada da superfície. E como essa terra ela foi talada, ela drenou por completo, e uma vez drenado vai vir assolação e a terra será devastada. O campo, então o pessoal fala que pelo que prantearei com pranto de Jessé, que é um pranto de alguém que foi sepultado, o pranto de alguém que foi enterrado, será um pranto de dor. A vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, ó Eliade, pois sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima caiu já dos inimigos o eima, quer dizer, caiu toda aquela excitação, o ânimo. As pessoas já não vê mais prazer em plantar a vinha, em plantar as suas vindimas, porque ali só haverá pranto, uma vez que não haverá água que regue aquela plantação.
E não havendo água, não haverá fruto. Não havendo fruto, não haverá como extrair o suco, o vinho daquela fruta. E não haverá também a fruta em si para comer como alimento. E como de pisadores de vinha, fugiu a alegria e o regozijo do pomar, uma vez que não tem mais o eia, o gozo do plantio, o gozo da pisadura da fruta. Pelo que, por Moabe vibra como harpa o meu íntimo, e o meu coração por Kir-Herees. Ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Moabe vai clamar ao Senhor de forma muito profunda, mas o Senhor já não ouvirá mais o seu clamor, porque Deus não se agradou do que ele fez com o povo de Israel. Deus não se agradou de quanto ele humilhou, ele fez de escravo o povo que lhe servia, e o quanto que este povo fustigou e fez com que Israel pecasse contra o Deus verdadeiro. Esta é a palavra que o Senhor pronunciou contra Moabe. Dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiro, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Eu já expliquei anteriormente que tais como os jornaleiros, quer dizer, tais como os trabalhadores. Então, a glória dos trabalhadores, quando eles são mais jovens, eles produzem mais, eles se alegram, eles festejam a colheita, a pisadura da fruta, o fazer do vinho. Eles se alegram com as guerras. Mas agora não haverá mais essa alegria. E eles clamarão que Deus perdoe os seus pecados e tenha misericórdia deles. Mas Deus não vai se compadecer. Eles não alcançarão essa misericórdia tão sonhada da forma com que eles desejam ter. E pouquíssimos, quase nada, serão aqueles que restarão. Será um povo quase que débil, quer dizer, um povo que não tem muita expressão naquela região. Eu espero que essa mensagem fique, que quando a gente não age segundo aquilo que Deus estabeleceu para nós, que quando a gente trata mal aqueles que Deus colocou na nossa responsabilidade para cuidar, para ser até mesmo servo, empregado, e Deus age com mão pesada. Porque o fato daquele ser servo, de estar namorando naquela cidade como fugitivo, como pessoas que foram levadas cativas, isso não significa que elas deixaram de ter um Deus que zela por elas. Significa apenas que Deus momentaneamente está tratando com aquele povo. Mas chegará um momento em que Deus vai querer esse povo de volta. E aquela nação, aquele povo que tanto feriu ao povo que é de Deus e que tinha por obrigação acolhê-lo e fazer com que ele habitasse em sua terra e dele não cuidou, esse sofrerá em sua pele as consequências, porque ele será tratado da mesma forma com que ele tratou aquele povo, só que pior, porque agora ele vai ser tratado pelo Deus que cuida do povo em que ele devia ter cuidado e não cuidou. Que o Senhor abençoe. Até a próxima live, quando nós abordaremos sobre o capítulo 17. Amém?